Antes de começarmos, é fortemente recomendada a discrição do espectador. O conteúdo a seguir tem finalidade exclusivamente educativa e de entretenimento. Este relato é baseado no depoimento transcrito, palavra por palavra, do julgamento federal de Shawn Diddy Combs, conforme noticiado pelo Inner City Press. Em uma reviravolta impactante no 7º dia do julgamento de Diddy, o tribunal mergulhou em um silêncio absoluto quando Sheila foi chamada a depor. Conhecida mundialmente como a icônica percussionista de Prince e uma de suas mais íntimas confidentes, quase ninguém esperava que ela fosse se pronunciar. No entanto, ao subir ao banco das testemunhas, ela não falava apenas em nome próprio, carregava consigo os últimos alertas de um homem que muitos acreditam ter conhecido verdades perigosas demais. Sheila revelou que Prince havia confidenciado a ela, anos antes de sua morte repentina, que temia pela própria vida após descobrir realidades sombrias por trás das cortinas da indústria musical. Seu depoimento foi mais do que meras suposições, ele se entrelaçava com Diddy, com os segredos mais obscuros do showbiz, e com uma série de declarações enigmáticas que Prince fez nos momentos que antecederam sua morte. O que Sheila revelou abalou o tribunal e ligou pontos que até então ninguém havia tido coragem de articular em público. Ela iniciou seu testemunho com serenidade, mas suas palavras carregavam um peso profundo. Ela afirmou ao júri que, pouco antes de seu falecimento em 2016, Prince demonstrava uma crescente inquietação, não por medo de morrer em si, mas pelo receio de ser silenciado. Ele estava perturbado, contou Sheila. Disse pra mim, tem mais coisa acontecendo nessa indústria do que qualquer um imagina. Não se trata só de possuir seus próprios direitos autorais. É sobre quem tem controle sobre você. Segundo ela, Prince acreditava que o mercado fonográfico havia se transformado em um terreno fértil para manipulações, abusos e até mesmo coerções veladas. Sheila se recordou com clareza de uma ligação feita em plena madrugada, na qual Prince teria dito: existem pessoas no topo que brincam de ser Deus. Se eu falar alto demais, vão me silenciar. E entre os nomes citados por ele, um se repetia com frequência: Shawn Diddy Combs. De acordo com Sheila, Prince estava convencido de que Diddy participava de acordos que iam muito além do universo da música e que ele era blindado por instituições extremamente influentes. Não era inveja, ela esclareceu. Era porque ele havia presenciado aquilo com os próprios olhos. Ela também contou que Prince a alertou para jamais comparecer a determinadas festas do meio artístico, principalmente aquelas em que Diddy estaria presente. Ele me disse, você não quer estar naquele ambiente. Acontecem coisas que não dá para desver. Segundo o relato, essas festas não eram eventos comuns. Prince supostamente as descrevia como rituais camuflados sob a aparência de celebrações glamurosas. Sheila confessou que inicialmente pensou que Prince estava exagerando, até o dia em que ele voltou de uma viagem a Los Angeles claramente abalado. Ele não comia, não dormia, e repetia constantemente, eles sabem. Eu também sei. Em seguida, Sheila relatou um episódio perturbador que deixou o tribunal em estado de choque. Uma festa que teria acontecido na casa de Prince, mas não por escolha dele. A primeira festa do Diddy que eu presenciei, ela disse, aconteceu em Paisley Park, e o Prince não estava feliz com aquilo. Conforme Sheila relatou, por volta de 2006, Diddy solicitou permissão para realizar um evento exclusivo na propriedade de Prince. Após pressões vindas de colegas da indústria, Prince acabou cedendo, mesmo relutante. O evento, a princípio, seria algo estritamente profissional. No entanto, o que se desenrolou ali foi algo que Prince jamais gostaria de ter seu nome associado. A celebração teria começado como qualquer outra, tapete vermelho, champanhe, celebridades em peso. Mas assim que os flashes cessaram, o ambiente mudou completamente. Sheila contou, o pessoal da segurança me informou que ninguém poderia entrar com celular nem com seguranças pessoais. E foi aí que Prince disse para ela, essa festa não é mais minha. Lá dentro, tudo parecia diferente.
Sheila descreveu ter testemunhado condutas que nunca havia visto em Paisley Park, apresentações provocativas, distribuição de substâncias ilícitas e uma atmosfera inquietante de total ausência de limites. E, além disso, havia uma ala privada do imóvel, totalmente isolada do restante dos convidados. Somente um grupo muito seleto pôde entrar ali, concluiu Sheila, deixando a corte em completo espanto. Prince olhou diretamente para mim e disse: "É ali que a verdadeira festa acontece." Sheila preferiu não ultrapassar aquela porta misteriosa. Na manhã seguinte, segundo relatado por ela, Prince teria lhe confidenciado: "Essa foi a última vez que permite que ele entrasse na minha casa." Algo obscuro veio junto com ele. O promotor questionou se ela acreditava que Prince lamentava profundamente ter permitido que Didi adentrasse sua vida pessoal e artística. "Sem dúvida alguma", respondeu Sheila com firmeza. Ele sentia como se tivesse escancarado uma entrada que jamais poderia ser fechada novamente. E, a partir daquela noite específica, tudo mudou drasticamente. Conforme o depoimento avançava, Sheila passou a construir uma narrativa envolvente que deixou o tribunal em estado de perplexidade. De acordo com suas declarações, Prince acreditava que o domínio exercido pela indústria musical não se limitava à esfera econômica. Era um controle mental, psicológico, penetrante. "Eles não querem só seus sucessos", ele teria dito. "Eles querem seu silêncio. E se não puderem comprá-lo, vão te enterrar." Sheila contou que Prince frequentemente falava sobre acordos de confidencialidade, reuniões clandestinas e negociações ocultas onde destinos profissionais eram decididos do dia para a noite, tanto o nascimento meteórico quanto o apagamento repentino de carreiras. Ela conectou esses relatos às histórias que ouviu sobre as chamadas festas Free Coffee, supostamente organizadas por Didi. Sheila afirmou que, segundo Prince, esses encontros não eram voltados apenas para prazeres mundanos, mas sim para a manipulação de poder. "Eles gravam tudo", Prince teria dito. "É assim que eles te prendem." Segundo Sheila, ele descrevia todo um esquema onde artistas e personalidades eram aliciados, filmados e posteriormente chantageados, e caso se recusassem a colaborar, simplesmente desapareciam do mapa. Além disso, ela comentou que, nesse mesmo período, Prince havia iniciado uma verdadeira cruzada legal e espiritual contra a gravadora Warner Brothers, a mesma empresa envolvida tanto nas disputas contratuais com ele quanto nos acordos fonográficos com Didi. "Ele me disse que tudo fazia parte do mesmo tabuleiro", revelou Sheila. Os mesmos executivos que o prejudicaram financeiramente estavam ajudando a impulsionar a carreira de Didi. Prince também acreditava que Didi só havia ascendido porque aceitava as regras do jogo, enquanto ele, Prince, foi penalizado por tentar conquistar autonomia sobre sua própria obra e por ousar expor os bastidores. O ambiente no tribunal se manteve em total silêncio enquanto Sheila relatava uma das últimas frases que Prince lhe disse pessoalmente: "Quando eu me for, não deixe que minha partida tenha sido em vão. Lembre-se de tudo o que revelei a você. Proteja a verdade, mesmo que ela seja feia." Sheila contou ao júri que Prince confidenciou a existência de uma verdadeira rede secreta dentro do mundo da música, um sistema de vigilância constante. "Eles registram tudo, absolutamente tudo", ela testemunhou. Prince acreditava que muitas das festas mais exclusivas e luxuosas para as quais era convidado, na verdade, não passavam de armadilhas sofisticadas. Segundo ele, as pessoas eram levadas a ambientes reservados, incentivadas a consumir substâncias e, sem saber, acabavam filmadas, registros que mais tarde poderiam ser utilizados como moeda de troca ou instrumento de coerção. Sheila afirmou que Prince tinha certeza de que esse sistema de espionagem servia para garantir obediência e silêncio absoluto. Ao ser perguntada se ele havia citado Didi diretamente, Sheila respondeu: "Sim." Ele disse que Didi era um dos guardiões desse sistema, referindo-se a várias conversas em que Prince descrevia Didi como alguém que havia ultrapassado todos os limites e, naquele ponto, já não agia mais como um artista, mas sim como um executor de ordens. Ele não era apenas parte do esquema. Ele estava coordenando, controlando cada etapa, Prince teria dito.
Sheila relatou que Prince estava cada vez mais perturbado pelas histórias que ouvia de outros artistas que conseguiram escapar do ambiente tóxico vinculado ao universo de Diddy. Muitos deles, segundo ele, sumiram das paradas, mergulharam em crises ou desapareceram completamente após se recusarem a participar de certas práticas ou tentarem denunciar publicamente o que acontecia nos bastidores dessas celebrações sinistras. Mas o que verdadeiramente aterrorizava Prince, conforme Sheila revelou, era a noção de que aquelas gravações existiam e podiam estar sendo armazenadas ou até mesmo negociadas. Isso não é apenas sujeira, ele teria dito. É moeda. Eles te possuem com isso. Sheila relatou que Prince chegou a iniciar uma investigação para tentar descobrir quem detinha acesso a essas gravações, e temia profundamente o que poderia ocorrer caso ele aparecesse em alguma delas, mesmo que apenas ao fundo, como uma figura secundária. Esse medo, segundo ela, o perseguiu até seus últimos dias de vida. De acordo com Sheila, a última conversa que teve com Prince não foi apenas estranha, foi profundamente alarmante. Ela contou ao tribunal que, poucos dias antes de sua morte, Prince a surpreendeu com uma ligação feita de madrugada. Lembro de ter olhado o relógio. Passava das 2 da manhã, relatou Sheila. Ele nunca ligava tão tarde. Sua voz embargou ao lembrar do tom de Prince. Ele estava com medo, não do fim, mas das pessoas. Sheila declarou em seu testemunho que Prince costumava se expressar de forma enigmática, mas que, naquela ocasião, foi direto ao ponto ao afirmar: "Eles estão me observando. Querem me silenciar." Ela contou que ele não mencionou diretamente quem eram eles, mas que, para ela, já estava claro, era o sistema, a engrenagem da indústria musical, os guardiões do poder, aqueles dos quais Prince sempre a alertava, de forma quase profética. Ele havia confidenciado que estava pronto para falar publicamente. Sheila disse que ele mencionou que existiam estratégias em andamento. Prince já estaria conversando com pessoas influentes sobre a possibilidade de prestar depoimento em um processo federal. Ele não revelou de quem era o caso, mas deixou claro que algo grande estava prestes a acontecer. Nesse momento, a movimentação no tribunal foi perceptível. O promotor pediu que ela esclarecesse: Prince havia dito que iria testemunhar? Sheila confirmou com um gesto firme da cabeça. Sim, e quando perguntei sobre o que seria exatamente, ele respondeu: essas festas, esses artistas, essas gravações, não são invenções. Eu vi com meus próprios olhos. Sheila relatou que ele estava visivelmente abalado com a participação de homens que, em outros tempos, ele havia considerado como parceiros, companheiros de jornada artística. Ele me disse que foi a um desses encontros e percebeu que metade das pessoas presentes não estavam ali pela música, mas sim para colher segredos. Em seguida, veio a frase que fez o tribunal mergulhar num silêncio sepulcral. Prince declarou: se eu cair, vai ser porque tentei salvar alguém que não queria ser salvo. Sheila respirou fundo antes de continuar. Naquele momento, imaginei que ele estivesse se referindo a algum cantor, talvez alguém em apuros. Mas agora, diante de tudo o que está vindo à tona, acredito que ele falava de Diddy. Ela recordou também das últimas palavras que ouviu de Prince naquela ligação. Não deixe que deturpem meu legado. E se algo me acontecer, lembre-se dessa ligação. Diga em voz alta o que eu não puder dizer. No dia seguinte, Sheila tentou retornar à ligação. Ninguém atendeu. Poucos dias depois, Prince estava morto. Eu não queria aceitar, ela confessou, com a voz embargada. Mas agora, vendo tudo que foi revelado, os abusos, os eventos secretos, os jogos de manipulação, estou convencida de que Prince tentou alertar o mundo. E o calaram antes que conseguisse. A sequência do depoimento de Sheila entrou para os registros como um dos momentos mais impactantes daquele dia no tribunal, enquanto os promotores começavam a estabelecer conexões diretas entre os receios de Prince e as acusações federais que recaem sobre Sean Diddy Combs. Quando perguntaram a ela se acreditava que as advertências feitas por Prince a respeito de espionagem, intimidação e coerção estavam refletidas naquele processo, Sheila foi taxativa. Cada detalhe que a Cassie compartilhou nesse julgamento, Prince já tinha me contado, anos atrás.
Ela prosseguiu, afirmando, ele dizia que artistas estavam sendo filmados sem o mínimo consentimento. Que aquelas festas não eram apenas disfarces para consumo de drogas ou exibição de poder, mas sim operações montadas para a chantagem. Que os contratos de confidencialidade, os famosos NDAs, não protegiam vítimas, mas as silenciavam à força. O júri escutava com atenção redobrada enquanto Sheila relatava uma conversa em que Prince se referiu a Diddy não como um colega ou produtor musical, mas como um agente controlador. Ele me disse que Diddy conhecia a fraqueza de cada pessoa naquele meio, e sabia exatamente como explorar isso. Ele não queria apenas dominar o mercado musical. Queria dominar as pessoas, por completo. Prince teria confessado que temia que outros artistas que se opusessem a Diddy sofressem o mesmo destino, sumir dos holofotes, das paradas de sucesso, ou até do mapa. Foi então que Sheila mencionou o colapso repentino das carreiras de vários artistas ligados à gravadora Bad Boy. Prince teria dito, Mase, total, Day 26, não foi falta de gestão, foi represália. Depois, Sheila relatou ao tribunal um detalhe ainda mais sombrio, a existência de uma aliança entre a gravadora Warner Brothers e a Bad Boy Records, uma parceria que, segundo Prince, unia dois demônios num mesmo pacto. Ele detestava a Warner por tudo o que havia passado com eles. Mas, ao descobrir que a mesma empresa financiava a Diddy, tudo fez sentido para ele. Claro que estão juntos, ele teria dito. Eles financiam a máquina. Eu consegui escapar, mas muitos outros jamais conseguirão. Os promotores perguntaram por que Prince nunca havia tornado tudo isso público. Sheila hesitou por um momento, visivelmente emocionada, antes de responder. Ele estava aguardando o momento certo. Disse que só falaria quando tivesse provas concretas, documentos, datas, contratos, nomes. Mas, infelizmente, na semana em que ele se preparava para se reunir com uma equipe de jornalistas investigativos, sua vida foi interrompida. E, de repente, o silêncio que durou quase uma década passou a fazer sentido de uma forma completamente nova. Sheila finalizou seu testemunho com uma última citação de Prince: o que eles fazem na escuridão se revela na música. Ouça com atenção, a dor está ali. Ela então se virou para o júri e disse: agora vocês estão ouvindo isso no tribunal. As luzes do tribunal pareceram ainda mais intensas e implacáveis quando o principal advogado de defesa de Diddy, um profissional experiente, conhecido por desestabilizar celebridades durante os interrogatórios, levantou-se para iniciar o contra-ataque. Até aquele momento, o testemunho de Sheila havia sido conduzido com delicadeza, firmeza e profundo respeito pela memória de Prince. A equipe de defesa optou por uma estratégia distinta. Em vez de negar diretamente os fatos, decidiu minar a credibilidade da testemunha, levantar suspeitas sobre suas intenções e confundir a linha cronológica dos eventos. Inicialmente, focaram no período de 5 anos em que, supostamente, Sheila e Prince não mantiveram qualquer tipo de contato. Utilizaram como base entrevistas concedidas a revistas, nas quais ambos afirmavam que o outro havia seguido caminhos diferentes. Seguiram caminhos distintos, iniciou o advogado. Não é verdade que você e Prince ficaram afastados por quase 5 anos? Que você lançou uma autobiografia que ele considerou uma violação de sua privacidade, o que teria causado um distanciamento entre vocês? Sheila respondeu com firmeza. Discordamos sobre o tom do livro, sim. Mas nos reaproximamos. Tenho registros de chamadas telefônicas, comprovantes de voos e bilhetes manuscritos dele datados entre janeiro e abril de 2016. Os promotores agiram rapidamente e incluíram esses documentos como prova nos autos, forçando a defesa a mudar de abordagem. Em seguida, vieram as insinuações sobre possível interesse financeiro. O advogado mencionou que o espólio de Prince ainda está em disputa judicial e perguntou se Sheila estaria tentando reforçar sua posição como possível beneficiária ao se envolver em um julgamento de grande repercussão. A insinuação provocou murmúrios entre os presentes. Sheila fez uma pausa, encarou os jurados diretamente e declarou: Prince e eu resolvemos nossos conflitos criativos em 2015. Ele me pediu que protegesse a verdade, não que perseguisse dinheiro.
Meu depoimento pode comprometer minha renda com turnês e relações profissionais. Estou aqui porque ele me pediu, não por interesse. Mesmo assim, a defesa prosseguiu, agora explorando questões técnicas e legais. Questionavam se Sheila havia presenciado pessoalmente Diddy gravando vídeos de chantagem, ou se alguma vez teve acesso direto a contratos que envolvessem executivos da Warner em acordos de confidencialidade abusivos. Ela admitiu que não presenciou tais atos, mas lembrou ao júri que sua função não era apresentar documentos, e sim compartilhar os alertas que Prince lhe transmitiu. Se querem provas materiais, ela disse, consultem os arquivos da gravadora. Prince me disse exatamente onde procurar. A acusação aproveitou a deixa e prometeu convocar registros corporativos adicionais através de intimações formais. O clima ficou ainda mais tenso quando a defesa questionou a memória de Sheila sobre a última mensagem de voz deixada por Prince. O tribunal ouviu os 27 segundos da gravação, em que a voz de Prince, quase inaudível, dizia: "Não estamos seguros. Veja as fitas." O advogado insinuou que a frase poderia estar relacionada a uma disputa sobre medicamentos prescritos, e não a uma conspiração. A resposta de Sheila causou arrepios. Você pode distorcer as palavras dele, mas não pode distorcer o padrão. Artistas destruídos, imagens escondidas, silêncio vendido. O interrogatório durou quase 2 horas. Ao final, Sheila manteve a compostura, mas a atmosfera no tribunal tornara-se pesada e carregada. Jurados faziam anotações intensamente, e um deles chegou a pedir um lenço durante uma pausa lateral, sinal claro de que, mesmo sob pressão intensa, o testemunho de Sheila havia atravessado a barreira emocional da sala. Os advogados de Diddy permaneceram impassíveis, com expressões inalteradas. A estratégia adotada por eles conseguiu abalar parcialmente a imagem pública de Sheila, mas não foi suficiente para destruí-la por completo. E, ironicamente, ao tentarem desqualificá-la, acabaram destacando um temor que pairava no ar, mas ainda não havia sido verbalizado. Se os documentos aos quais Sheila fez referência realmente existirem, eles poderão não apenas transformar o rumo do julgamento, mas expor toda a indústria musical como raramente se viu. Após o intervalo para o almoço, o Ministério Público contra-atacou com um conjunto de provas apresentado de forma coordenada e estratégica, registros que, segundo os promotores, Prince planejava divulgar antes de sua morte repentina. A primeira revelação foi um envelope lacrado, enviado por um advogado pessoal de Prince. O conteúdo foi aberto em sessão privada e depois resumido para os jurados. Dentro, havia cópias de 3 acordos de confidencialidade. Um deles assinado por uma cantora, relatando uma performance forçada em uma festa privada nos Hamptons em 2010, com ligação direta à equipe de Diddy. Outro assinado por um guitarrista de estúdio, mencionando a existência de filmagens comprometedoras feitas em Miami. E um terceiro, ainda não assinado, redigido para um jovem rapper em ascensão, detalhando os termos de um suposto pagamento silencioso caso ele se recusasse a participar de aparições especiais. O memorando de apresentação, redigido pelo próprio advogado de Prince, afirmava que os documentos haviam sido repassados a ele por um denunciante confiável ligado a uma grande gravadora. Na sequência, os promotores apresentaram um arquivo de áudio recuperado de um disco rígido de backup armazenado em Paisley Park. A gravação continha Prince ensaiando uma entrevista que nunca chegou a ser exibida. No trecho, ele dizia: "Vão chamar de networking, mas é colheita. Jovens artistas entram achando que é uma festa. Saem devendo uma dívida que será cobrada em silêncio." Os jurados se inclinaram para a frente, atentos, reconhecendo o mesmo tom que Sheila havia descrito em seu relato. Em seguida, um analista financeiro foi chamado ao banco das testemunhas para explicar os rastros de dinheiro que a equipe de Prince teria traçado, caminhos que revelavam empresas de fachada canalizando pagamentos por aparições artísticas para 2 firmas de segurança de fachada, ambas compostas por ex-contratados militares. O analista associou essas empresas a eventos privados cujas datas coincidiam com os supostos episódios de colapsos emocionais relatados por Cassie, além de várias reuniões mencionadas nos acordos de confidencialidade, NDAs.
Em seu depoimento, o especialista explicou que as faturas estavam disfarçadas sob descrições genéricas, como iluminação do local ou contato VIP, exatamente as mesmas expressões que Cassie afirmou que Didi usava para ocultar despesas relacionadas a acompanhantes. Por fim, os promotores apresentaram metadados dos cartões-chave do hotel, obtidos por meio de intimação aos servidores de arquivos de uma rede hoteleira de luxo. Os registros revelaram que o código de acesso de Prince foi reemitido remotamente às 3 horas da manhã da noite anterior ao seu pouso de emergência, exatamente o horário em que Sheila afirmou que ele lhe disse: "Eles estão do lado da minha porta". Os promotores argumentaram que essa reemissão indicava uma possível violação não autorizada, corroborando a alegação de Sheila de que Prince temia estar sendo seguido. O impacto acumulado dessas evidências foi eletrizante. Isoladamente, cada peça era circunstancial, mas, quando reunidas, formavam uma rede intrincada. A existência de NDAS que coincidem com o relato de Cassie, pagamentos codificados para mascarar despesas ilícitas, as próprias palavras de Prince antecipando chantagens e rastros digitais sugerindo vigilância constante. Até comentaristas jurídicos conservadores, que observavam o julgamento na sala extra, admitiram que a promotoria havia realizado algo incomum: transformar a paranoia de um ícone falecido em um peso concreto dentro da corte. "Estamos diante do primeiro denunciante póstumo", brincou um analista durante uma transmissão ao vivo, pouco antes dos promotores encerrarem os trabalhos daquele dia. Para o júri, foi exibida a projeção da anotação manuscrita de Prince para Sheila: "Seu silêncio não vai te proteger". A frase permaneceu na tela até o juiz encerrar a sessão. O recado era claro e inconfundível: se os jurados acreditassem que Prince previra tudo o que Cassie sofreu, condenar Didi seria menos um veredicto e mais o cumprimento de uma profecia. A notícia do depoimento de Sheila e das provas bombásticas se espalhou rapidamente pelo mundo do entretenimento ainda antes do pôr do sol. As redes sociais explodiram em atividade. Produtores veteranos postaram emojis enigmáticos de "eu avisei". Jornalistas renomados confessaram que, no passado, haviam descartado os alertas de Prince como devaneios excêntricos. Uma hashtag global, #TrustPaisleyProphecy, dominou os trending topics já ao anoitecer. Escritórios de advocacia especializados em direito musical foram tomados por ligações frenéticas de gravadoras preocupadas sobre quais NDAS inéditos poderiam ser intimados em seguida. Dentro dos escritórios da Bad Boy em Manhattan, fontes internas revelaram que 2 executivos seniores tiraram licença indefinida a menos de 1 hora após a divulgação dos metadados dos cartões do hotel. Um memorando interno da Warner Music circulou, instruindo os funcionários a preservar todos os documentos históricos relacionados a acordos artísticos, alimentando rumores de que a gravadora aguardava uma batida federal e negociações urgentes. Até plataformas de streaming sentiram o impacto. Um serviço de grande porte organizou discretamente uma força-tarefa para revisar vídeos arquivados de performances privadas que hospeda. De volta ao tribunal, o juiz Subramanian marcou uma conferência emergencial a portas fechadas para discutir a ampliação do escopo probatório, sinalizando que mais materiais sigilosos poderiam vir à tona. Repórteres especulavam que o espólio de Prince, até então paralisado por disputas de avaliação, poderia agora ter uma carta na manga para pressionar gravadoras ansiosas por evitar novas divulgações. Especialistas jurídicos previam uma avalanche de processos civis movidos por artistas que foram coagidos a assinar acordos de silêncio. O mais revelador, porém, foi o comportamento de Didi ao final do dia. Pela primeira vez desde o início do julgamento, observadores notaram que ele evitou contato visual com a plateia, fixando o olhar na madeira da mesa de defesa. Quando seus advogados sussurravam algo, ele permanecia sem responder. Do lado de fora, sua mãe Janice e as filhas gêmeas saíram sob guarda-chuvas escuros, sem mais pararem para fotos. Sheila deixou o tribunal pela porta lateral, escoltada por agentes federais, uma medida de precaução tomada após promotores divulgarem ameaças anônimas feitas nas redes sociais. Mais tarde, ela divulgou uma breve declaração: "Fiz o que ele pediu. Protegi a verdade.
Fontes próximas disseram que seu telefone não para de receber mensagens, músicos agradecendo, executivos alertando e fãs implorando por mais revelações. E em meio a esse turbilhão, o significado da última mensagem pública de Prince, justo quando você pensa que está seguro, ganhou um peso totalmente novo. O julgamento de Sean Combs já era visto como uma grande responsabilização pessoal. Após o testemunho de Sheila, parecia mais uma prestação de contas para uma era inteira do poder na indústria musical. Ao final do expediente, um experiente desenhista de tribunal resumiu para a CNN: já vi fraudes, esquemas, casos de sangue e dinheiro. Nunca vi um fantasma entrar em um tribunal federal e testemunhar. E hoje, Prince o fez. Independentemente do veredito final sobre a culpa de Diddy, a história não poderá mais ser contida. O silêncio, a mercadoria que Prince disse ser a mais valorizada pelas gravadoras, foi